Entendendo a Bíblia em boa companhia num relacionamento perfeito. É Jesus quem nos ensina a ter e manter um relacionamento perfeito mediante regras, usos, costumes que vão afeiçoar, garantir a perpetuidade do relacionamento. É sim, um relacionamento precisa ter conhecimento, mostras de amor, mostras de carinho, de afeição, sincronia de pensamentos, harmonia e evoluindo então, ele se transforma num relacionamento duradouro e quando sacramentado pelo casamento, por escrito, o relacionamento quando é feito por contrato, aí então tem garantias maiores adjacentes. Não apenas as garantias da afeição, mas esses pensamentos comuns convergem na direção daquilo que está escrito. Também Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 22, 34 e seguintes, as regras do maior dos mandamentos, o mandamento do amor. Veja, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Os saduceus haviam questionado Jesus sobre a ressurreição, a impossibilidade de ressurreição, contando a história de um marido, de uma mulher que havia tido 7 maridos. Faleceram os maridos e a pergunta é com qual deles ela vai estar nos céus. E Jesus diz, não conheceis as escrituras, por isso estáis errando. Não sabes que Deus não é Deus de mortos? Quando disse eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por acaso ele é Deus de mortos? Mas ele é Deus de vivos. Com isso estava querendo dizer que Deus é o Deus de todas as pessoas que estão salvas nele. Ali, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. É uma expressão que vai muito além. Ele não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. A palavra mortos aqui utilizada no original é necros, o que deu o último suspiro. Aquele que não existe mais, que deixou de ter forças, aquele que deixou de ter vida. Então, aquele que foi destituído de força virou um cadáver. Era pó, e ao pó tornou, como está em Gênesis capítulo 3, 19, era barro e também tornou ao fôlego de vida, foi devolvido a Deus. Gênesis 3, 19 e barro, Eclesiastes 12, 7. Ao pó tornaremos. E ainda que tornemos ao pó, Deus é capaz de retornarmos à vida. Nós estamos falando pela ciência de retornar até dinossauros extintos com o dilúvio através do DNA encontrado em ossos, vestígios de DNA encontrados em matérias orgânicas, trazer esses seres à vida. A ciência tem trabalhado nisso. Pois bem, que dirá o poder de Deus de nos trazer da morte para a vida pelo poder de Jesus Cristo conquistou na cruz? Esse poder de um gesto de amor inefável, incomparável, o amor de Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, apesar de pecador. Apesar de pecador, nós estamos sendo chamados a uns mandamentos de Jesus para abandonar a vida de pecado. Pela graça sois salvos, pela fé conquistamos a salvação. Agora resta a santificação, porque a justificação já veio com a morte de Jesus. Basta você aceitar, basta você crer, mas também é preciso sermos semelhantes àquele que nos salvou. Porque o céu não é lugar para os iníquos, para os assassinos, para, como diz Paulo, os idólatras, para os feiticeiros, para aqueles que praticam o adultério, que estão na sexualidade perniciosa, que estão vivendo relacionamentos proibidos na palavra de Deus em amor. Essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, não entram nos céus. Por quê? Porque estão vivos os mandamentos de Deus no coração, mas precisam também estar por escrito. Por isso Deus, assim que surgiu a escrita, colocou o beriche, a lei, no coração, mas também por escrito. Sacramentou o relacionamento. Não há desculpas. A Paulo diz ainda que não há desculpas para desconhecer a vontade e o próprio Deus. Porque a natureza fala dele, as coisas falam dele. Tudo expressa o amor e o relacionamento de Deus conosco. Até os santos, aqueles que se destacam por servir a Deus, o amor que é espalhado.
cumprindo o mandamento. Ama teu Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. As pessoas que cumprem esse mandamento estão testificando da existência de Deus. No mundo de egoísmo, no mundo de egocentrismo, no mundo de pecado, pessoas estão deixando de matar, de roubar, de adulterar, de cobiçar a casa do próximo, de mentir, e estão indo para os primeiros 4 mandamentos, além desses 6, inclusive o que faz a ligação: honra teu pai, o pai carnal e o pai dos céus. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Faz a ponte com os primeiros 4 mandamentos. Citei os 6 que ligam o amor do homem para com o homem, obedecendo Jesus. Mas os 4 primeiros dizem de adorar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, não fazer imagens de escultura, nem se prostrar a elas, não adorar também outras coisas, e de separar um tempo para o relacionamento e assim cultivar um relacionamento de amor. Eu não conheço relacionamento de amor sem conhecimento. Ninguém pode amar o que não conhece. Por isso, Deus cuida de que cada dia, na viração do dia, como diz em Gênesis, ele visitava o homem. E ainda visita, é na viração do dia que nós vimos o pôr do sol, o céu pintado por Jesus para mostrar o seu amor. Mais um dia de vida, mais uma noite de repouso, mais uma viração do dia, mais uma renovação da criação através de mim e de você. Nós, eu e você, embaixadores dos céus, conforme diz a Bíblia, nós estamos imbuídos de uma missão de mostrar Jesus ao mundo. Como? Através do relacionamento. Nós nos relacionamos primeiro com os 4 mandamentos, com Deus, e assim estamos capacitados, transformados para não matar, não roubar e nos relacionarmos bem com os homens. É impossível alguém manter um relacionamento, especialmente se for um relacionamento de amor, sem conhecimento. Primeiro vem então o conhecimento. O relacionamento de amor leva as regras ao casamento, ao escrito, à obediência das leis, à congregação das pessoas em estados, cidades, nações. As pessoas se harmonizam de acordo com os seus sentimentos e passam a pactuar de mesmas regras e formam comunidades. Eu, você, no Vem Entende. Olha só, agora há pouco eu convidei você no 5 Minutos Vem Entende a curtir, compartilhar e seguir a nossa programação. É importante para que as outras pessoas também percebam a relevância desse estudo e passem a praticar as boas obras que o Senhor Jesus está nos ensinando no relacionamento de amor. Pois bem, não vai ser diferente no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, levar ao mundo, cumprindo o ID, pregar o Evangelho a todo mundo, a toda tribo, língua e nação. É isso que nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Você participa. Você participa, eu vejo teu nome na minha tela. Quando eu estou vendo teu nome na tela, me alegra o coração, porque nós fazemos parte de uma família, de um relacionamento maior do que aqueles que não têm conhecimento. Conhecemos a Jesus, somos transformados pelo poder de Deus e ficamos parecidos. Eu, você, eu estou te vendo e ao mesmo tempo que eu te vejo, eu lembro de como Deus quer nos fazer semelhantes a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com imensa gratidão pela Tua palavra, pelo Teu ensino, por tudo que o Senhor mostrou quando veio viver entre nós, pela Sua palavra, pela natureza que fala de Ti e nos mostra o verdadeiro amor de um pai preocupado com seus filhos e dos filhos que também devem amar aquele que nos procurou e que nos salvou na cruz. Lembra, Senhor, de salvar e também de levar a Tua mensagem àqueles que estão assistindo esse programa, aos amigos deles, a também aquelas pessoas que estão na sua vizinhança, que estão congregando com eles, aqueles sobre os quais eles têm influência, que sejam abençoados pelas mãos dos seus servos, em nome de Jesus, amém. Ao pensarmos que somos Deus aqui na terra, a expressão de Deus aqui na terra para levar os homens a conhecer Jesus, nos traz uma responsabilidade. Que tipo de cristão você está sendo? As pessoas enxergam Jesus em você? Você passa como samaritano e socorre os necessitados? Ou vai como aqueles que estão seguindo o seu próprio caminho, ocupados com as coisas da igreja, os falsos líderes que passam e não veem a miséria, aqueles que estão vivendo apenas para as aparências? Jesus nos chama para um relacionamento maior. Então, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado o céu dos seus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, que está em Mateus capítulo 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
Olha, eu nunca tinha pensado que havia mandamento maior. Nós temos sempre entendido que os mandamentos, quem viola um dos mandamentos quebrou a todos, diz a palavra de Deus. Mas Jesus esclarece que amar a Deus é o maior, porque é dele que vem o relacionamento. Não é possível a gente obedecer sem ter afeição àquilo que está sendo ou aquilo ou aquele que está sendo determinado ou que está determinando. Quando nós temos afeição, nós temos comunhão, não é ato de tirania obedecer, não é ato de imposição da vontade de um contra o outro, mas harmonia de relacionamento. Para ter um perfeito relacionamento, Deus colocou, como disse, a viração do dia, a sua presença, e nos convida a passar o Shabat, o sábado com ele. É um convite que vem desde o Éden, quando, assim que criou o homem, percebeu a necessidade dele, da mulher, e em seguida, depois de ter criado a família, criou também o sábado para se deleitar na nossa companhia e aproveitar as obras da sua criação, porque viu que tudo era muito bom. Como é que alguém pode ver que tudo é muito bom e sair correndo, fazer outras coisas? Não, um relacionamento estava sendo criado ali. Era Adão, Eva e Jesus no paraíso, criando harmonia de pensamentos e relacionamentos, trabalhando juntos pela criação. Adão cultivava o Éden, cultivava o solo e preparava lugar para os seus filhos adorarem a Deus na terra, criando novos jardins do Éden. Pois bem, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E então no verso 38 de Mateus 22 ele diz, este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que dependem esses mandamentos de toda a lei, os 10 mandamentos, a Torá, todos os ensinos da Bíblia, depende de nós amarmos a Deus e aos próximos. Porque quem não ama a Deus, diz a Bíblia, quem não ama o próximo não consegue amar a Deus que não vê. E quem não ama a Deus não obedece os mandamentos, porque disse Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então não ama o próximo, que é a suma dos mandamentos. Bom, ao vermos essa afeição, vamos para Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Em Romanos capítulo 8, Paulo nos diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Então estou salvo por Jesus. Jesus mostrou amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que disse Deus a João, o apóstolo que nos traduz essa mensagem. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que Paulo está dizendo com isso? Nós não conseguimos guardar a lei porque cultivamos fraqueza na nossa carne desobedecendo a lei. Passamos a cultivar o pecado e agora não temos força para vencê-lo. Eva provou do fruto proibido. Quando provamos do fruto proibido, automaticamente as nossas forças se esvaem. A morte nos encontra. O salário do pecado é a morte e a fraqueza. Provou da droga, viciou. Provou do erro do pecado, viciou. Nós somos todos viciados no pecado, mas imunizados pelo sangue de Jesus. Passamos a ter força espiritual. É o que Paulo está dizendo aqui. Em Romanos 8, 1 e 2, eu estou lendo o 3. Porque aquele que a lei fora incapaz de fazer, ao estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. A semelhança de pecador, a minha semelhança. Assim, ele encontrou a morte na cruz. Encontrou a morte na cruz que era para mim. E agora ele me salvou. Condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, a lei, portanto, tem justas exigências. Alguém duvida que matar alguém ou de ser morto por alguém é uma coisa injusta? Os 10 mandamentos falam claramente de justiça e de justiça de Deus. E justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A liberdade do pecado da carne fraca vem pela fortaleza do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos imbui do Espírito Santo. Não nos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador e ele habitará entre nós. Ele ocupa esse corpo que agora quer viver pelo Espírito, não pela carne. Paulo diz que miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal esse eu faço. Mas temos Jesus que pagou pelo mal, mas também nos capacita a vencer os desejos da carne. E a vencer os desejos da carne que ele nos ensina os mandamentos. A lição nos traz um comentário bastante interessante.
Ela diz: primeiramente, deve haver amor no coração antes de uma pessoa possa, na força e na graça de Cristo, começar a observar os preceitos da lei de Deus. É o que está em Romanos capítulo 8, verso 3. Esse que acabamos de ler agora, 3 e 4. Bem, então é a obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Por quê? Porque é tirania. Obediência sem amor é tirania. É alguém que está impondo. E a imposição sem amor não tem efeito. Até um cachorro faz coisas escondidas. Agora há pouquinho aqui, os cachorros estavam entrando lá, fazendo uma baderna, espantando os patinhos, as galinhas. Eu dei uma bronca neles, porque eles achavam que estavam escondidos, aproveitando o dia, e ali fazendo uma algazarra com os bichinhos. Com a bronca, eles ficaram quietinhos, entenderam a lei, sabem que é errado. Quantas vezes eu já falei, não perturbe os bichinhos que estão aqui pastando aqui na volta, as galinhas, os patinhos. Mas eles gostam de perturbar a vida desses bichinhos. E então, nós vemos aqui agora uma necessidade, a necessidade de trazer de volta o amor e a compreensão, a paz, aquelas coisas, aqueles sentimentos que só a comunhão com Cristo traz. Bem, nós vamos então entendendo cada vez mais a necessidade de estarmos em amor com Cristo Jesus. Veja, é Jesus quem traz a paz, ele é o príncipe da paz, mas obediência sem amor, portanto, é inútil. Porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará a sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus expressa em seus mandamentos. A vontade de Deus está expressa em seus mandamentos, é o que diz aqui o Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 515, e a Bíblia toda fala sobre isso. Nós temos ainda um outro pensamento, extraído de Atos dos Apóstolos, página 505, livro de Ellen White, comentando os Atos dos Apóstolos. E aqui ela diz: Cristo veio para engrandecer a lei e torná-la grandiosa. Mostrou que ela tem por base o amplo fundamento do amor de Deus e ao próximo, e que a obediência aos seus preceitos compreende todo o dever do ser humano. Em sua própria vida, ele deu o exemplo de obediência à lei divina. No Sermão da Montanha, mostrou como seus requisitos vão além dos atos exteriores, atingindo o pensamento e as intenções do coração. Mais do que a aparência, Jesus ensina que as intenções do coração têm que estar também de acordo e conforme a vontade do Pai. Amar ao Senhor, Mateus 22, 37 e 38, é o primeiro e o maior dos mandamentos. Na sequência, nós vamos ver como Jesus trabalhou esse sentimento. O Espírito Santo trabalhou no homem Jesus a guarda dos mandamentos. Como é que ele conseguiu ser santo, justo e guardar os mandamentos? Ele não era homem? Sim, ele tinha dupla natureza. Ele era homem e enfrentou o mal como homem, mas era também Deus e por isso seu sacrifício valeu por nós. Veja como Jesus galgava forças para poder vencer o mal. Mateus capítulo 6, versos 10. Nós temos aqui a oração do Pai Nosso. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. E agora, então, ele passa no verso 9 a nos ensinar como orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oh, glória a Deus! É o primeiro mandamento que Jesus disse. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa a oração mostrando amor a Deus, mostrando aqui a vitória em Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois no verso 12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Glória a Deus novamente, aleluia, porque agora ele nos ensina como amar o nosso próximo e perdoar aqueles que se tornaram nossos devedores, os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, que nos matam, como vamos ver mais adiante. Bem, então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E depois no verso 14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai dos céus também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas. Que oração linda de Jesus orando por mim e por você, não é mesmo? Ele vai trazendo aqui como nós podemos e devemos ser perdoados. Mas lá no final da sua vida, Jesus traz a última lição, uma das últimas lições das suas, que está registrada em Mateus capítulo 26, versos 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Quem é que está orando aqui? É Jesus. É Jesus que prostra a terra, o rosto em terra, porque estava quase suando sangue naquele momento impossível. E então ali ele passa a suar sangue e ora: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo,
Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui ele mostra o amor perfeito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então a vontade do Pai aqui qual foi? Livrar Jesus? Não, foi cumprir a promessa. Jesus disse, seja feita a tua vontade. Assim ele adorou a Deus e mostrou amor por mim e por você, os semelhantes de Jesus. Os semelhantes de Jesus foram amados e Deus sobre todas as coisas. Ele subjugou a sua vontade. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, a lição de Jesus é para que a gente vigie e ore pelo espírito, pela carne. Ore para Deus que nós possamos fazer a vontade dele e ao mesmo tempo para os nossos semelhantes. É o que eu faço quando eu vejo teu nome na tela, quando eu lembro que você assistiu um dos nossos programas. É o relacionamento que mantemos e assim eu consigo visualizar o amor de Deus em nós. Romanos 8, versos 1 e 2, já lemos, já não há condenações para os que estão em Cristo Jesus. Nós não temos mais condenação porque Cristo pagou os nossos pecados. Mateus capítulo 5, versos 17 e 20. 17 a 20. 5, 17 a 20 fala sobre o indigno. Jesus está cumprindo a lei aqui. É o título da Bíblia. Jesus cumpre a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado indigno no reino no reino dos céus. Indigno do reino dos céus, é o que diz mais adiante, quer ver? Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, como nós estamos fazendo aqui, como você está participando, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, aqueles que acham que conhecem a lei, mas não praticam, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É a conclusão do pensamento. O indigno, o menor no reino dos céus, não entra no reino dos céus porque não guardou a lei. Mas nós não somos salvos pela graça? Não temos a fé em Jesus? E Jesus disse, muitos naquele dia dirão, em teu nome curamos, em teu nome fizemos prodígios. E Jesus vai dizer, aparta de mim porque eu não vos conheço. A graça de Deus alcança sim o homem para a transformação. Ele nos justificou para a santificação. Dia a dia vencendo um pecado, assassinando o pecado, assassinando Satanás. Nós vamos viver ressuscitando Jesus. Jesus ressuscitou para nos fazer livres. Façamos dessa vida, dessa morte, dessa ressurreição, um objeto de sacrifício de Jesus válido. Um milagre da salvação contemplando a mim e a você. Bem, nós vamos indo para já a parte final do programa e vamos desejando a você que cada dia e cada momento você tenha uma comunhão com Deus na viração do dia e nos sábados, porque a mensagem de Deus é guarde os mandamentos. Você ama, guarda. Se você quer ganhar os céus, guarda. Se você quer as bênçãos, mas a carne é fraca, ore a Deus. Deus vai comunicar força pelo Espírito Santo e dia a dia nós vamos alcançando a vitória em Cristo Jesus. Um abraço para você, um abraço para os irmãos que estão assistindo, que estão em torno de você, um abraço para a comunidade que você representa, porque Deus está no domo da terra, mas você está no domo da sua casa, dos seus relacionamentos, da sua igreja, no domo das pessoas com quem você está. Você é quem domina sobre eles, trazendo a luz dos céus, ultrapassando a atmosfera da terra. A luz de Deus chega até você e você comunica aos outros, porque você é embaixador de Cristo nesse mundo. É pelas suas mãos, pelo seu rosto que as pessoas devem ver Jesus. A cada dia, ore por mim, eu estarei orando por você. Curta, compartilhe, siga a programação. Não se esqueça, siga a programação para que essa mensagem alcance a muitos com bênçãos dos céus. Que é o que eu desejo para você, para sua família, para todos que estão conosco e orando pelos outros que também devem estar conosco nos céus, os filhos de Deus que estão espalhados nessa terra. Que Deus te abençoe.